Oi, gente, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês. Que Pastor Samuel passando 5.000 glórias pela sua vida, pela sua família. Hoje, em especial, na outra live posterior, deixei ali um recado para os líderes de ministério infantil. E hoje eu quero deixar uma mensagem para os casais, para os futuros noivos, para os que já estão noivos, para os que estão namorando, para os jovens que pensam em casar. Eu quero deixar aqui 5 conselhos. Isso são poucos, né? Eu estou escrevendo ali um livro. Eu já consegui coletar 70 conselhos. E eu vou deixar 5 para você aqui, resumidamente. Eu pontuei aqui para poder eu seguir o script, porque na última live eu falei sobre a importância da liderança do Ministério Infantil e eu acabei entrando em diversos assuntos e eu quero pontuar somente esses assuntos para que outros assuntos posteriores, como tenham mandado, vocês têm mandado pergunta, eu depois vou comentar sobre esses assuntos, ok? Vamos para o primeiro ponto? O primeiro ponto que eu anotei aqui foi o fundamento, ou fundamentar o seu relacionamento em Deus. O que eu acho importante nesse primeiro ponto é que ele é muito importante. Talvez você que vá ouvir ou assistir essa live não seja cristão ou não seja evangélico, independente do credo, mas o seu relacionamento precisa estar fundamentado em Deus. A primeira coisa importante que eu vou deixar aqui dentro dessa questão é o seguinte, por exemplo, primeiro você precisa colocar Deus no centro do seu relacionamento. É crucial, é fundamental. Primeiro, precisa orar junto, ler a Bíblia junto. É fundamental, precisa estar orientado espiritualmente de maneira profunda. Quando as dificuldades surgirem, o casal junto vai superar isso com uma facilidade muito maior. Por que isso precisa estar embasado de maneira? Por que o casal precisa estar fundamentado o seu relacionamento em Deus? Quando o casal está fundamentado o seu relacionamento em Deus, antes de qualquer resposta, antes de qualquer palavra, o casal seleciona. Será se Deus, lembro muito de um livro, o que Deus faria no seu lugar? Que passo Deus daria no seu lugar? O que você faria se estivesse no lugar de Jesus? Ou o que Jesus faria no seu lugar? O interessante é que dentro do relacionamento, isso é tão interessante, isso é crítico, isso precisamos deixar isso bem claro e objetivo, que a primeira parte de um relacionamento é que o casal precisa estar fundamentado em Deus. O que é estar fundamentado em Deus? É quando o casal tem uma vida de oração junta, de leitura junta e uma vida espiritual junta ou de meditação junta. Quando o casal tem essa vida, esse é o primeiro ponto, o casal precisa estar automaticamente aqui unido, o seu relacionamento com Deus. O casal não pode simplesmente na hora das adversidades, ó Deus, dá licença, que agora é só eu e ela. Não, o casal precisa fundamentar o seu relacionamento em Deus. Como? O que eu vou falar com ela? Vai agradar? Vai machucar? Jesus falaria isso no meu lugar com ela? Então você precisa fundamentar o seu relacionamento em Deus. Automaticamente o contexto preponderante aqui nisso tudo é o seguinte: quando você está com seu casamento, seu relacionamento firmado em Deus ou construído em Deus, você deixa esses basilares muito importantes, que esses basilares são fundamentais para o seu relacionamento. Prioridade dentro disso tudo, desse contexto. O casal que está com seu relacionamento firmado em Deus, ele cresce junto, ele ora junto, ele lê junto, ele congrega junto. Não é um na frente e outro atrás, não. Vai junto. Eu sei que tem dia que provavelmente por causa de alguma coisa, surgir, ou por causa do trabalho, não chega depois. Mas o correto é ir junto, retornar junto. Isso eu falo de âmbito de igreja, para os locais que vocês vão. Não é vai na frente e depois eu vou. Não é chega lá que depois eu estou chegando. Não. Casal inteligente anda junto, cresce junto, prospera junto e tem crescimento junto. O casal inteligente que tem o seu relacionamento construído em Deus, ele tira tempo para ficar a sós os dois. Momento de intimidade, momento de oração, momento de conversar, momento de dividir e de partilhar as experiências espirituais com Deus. Então, automaticamente, o casal, esse é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com você nessa live, é que o relacionamento precisa estar construído, deve estar concretado, vou usar uma linguagem aqui, concretado com Deus.
E o fundamental dentro desse relacionamento é o teu relacionamento está fundamentado com Deus. Quando eu relaciono, quando eu fundamento, quando eu coloco meu relacionamento inteiramente dentro dos basilares de Deus, eu penso o que eu vou falar, eu seleciono o que eu vou falar, eu penso como vou me comportar, como vou olhar, como vou deduzir, como vou interpretar qualquer coisa. Então, dentro do relacionamento, a primeira função, que é muito importante, que você precisa observar, é isso, que um casal que tem o seu relacionamento fundamentado em Deus, ele ora junto, ele lê junto, ele busca junto, ele consagra junto, ele congrega junto, ele sai junto, eles retornam junto e eles têm comunhão junto. É fundamental dentro desse princípio que eu estou falando, dentro desse pilar, desse basilar, dentro do seu relacionamento de construção, é que vocês precisam aproveitar dentro desse fundamento de construir o teu relacionamento, tirar momentos para refeição junto, jantar junto, almoçar junto, lanchar junto, sair para comer fora junto. Então vocês precisam ter esse tempo de a priori junto entre vocês dois. Para quê, pastor Samuel? Para fundamentar o teu casamento, o teu relacionamento com Deus. Então isso é crucial e eu quero que você guarde isso automaticamente, porque isso precisa estar dentro do seu relacionamento. Vamos para o ponto número 2, para me ganhar tempo? A segunda coisa que eu preciso deixar é a comunicação aberta e honesta. Isso hoje é algo muito perigoso. Por quê, pastor Samuel? Porque muitos relacionamentos não têm uma comunicação aberta e honesta. Você viu que são dois princípios? Aberta e honesta. O interessante disso tudo, que é o segundo pilar que eu quero deixar bem claro para vocês aqui hoje nessa live, é que o interessante disso tudo, que o segundo ponto para um casamento sólido, construído, concretizado, é que vocês precisam ter uma comunicação aberta e honesta. Quando eu falo de uma comunicação aberta e honesta, eu estou falando automaticamente de um casal que tem uma comunicação aberta. Se tem uma coisa que destrói muito e está ali em terceiro lugar, como uma das coisas que mais destrói casamento, é a falta de comunicação. Só perde para as finanças e para a vida íntima do casal. Isso fica um assunto para outra live. O interessante é que isso tudo, quando o casal não tem essa vida aberta, essa vida de comunicação aberta, os casal vivem um escondendo as coisas do outro. E quando um casal esconde algo do outro, isso destrói o casamento. Eu vou trazer para o âmbito espiritual. Quando o casal não conta, quando o casal não conversa, quando o casal não tem o diálogo, automaticamente dá brecha no mundo espiritual para o adversário trabalhar e destruir o seu casamento. Então automaticamente você dá legalidade no mundo espiritual como acusações, como algo que o diabo pode até depois jogar na cara do relacionamento, dizendo assim, ó, ela nunca te disse isso, ou ele nunca te disse isso. Então a comunicação tem aberta. A comunicação tem que ser aberta, extremamente acessível. Por que isso precisa fazer parte do casamento? Porque o casal não pode esconder algo. Se a pessoa não queria contar algo para alguém, não tinha casado. Porque a partir do momento que você casa, vocês não podem ter mais segredo. Você não pode ter mais esse momento de dizer assim, ó, eu tenho certas coisas que eu não posso te dizer. Não, não é bem assim. O casal tem que dividir, tem que conversar, não pode ter segredo um com o outro. O casal precisa ter essa comunicação aberta. O casal não pode dizer, depois eu pensei, não. Tem que falar, tem que conversar. Não é tomar decisões ou fazer coisas e não comunicar com seu parceiro. Não comunicar com sua parceira. Isso aqui não é para um nem para outro, é para os dois. O casal precisa ter uma comunicação aberta e honesta. Às vezes o casal até se comunica. Você talvez, pastor, eu me comunico, eu converso, eu falo. Não estou falando de piadinha, não estou falando de brincadeira, não estou falando de conversas paralelas. Eu estou falando que o casal, deixa eu falar aqui, chega mais perto. O casal não pode ter segredo um com o outro. O casal precisa ser uma comunicação aberta e honesta, que é a segunda coisa que eu chego dentro desse ponto. Que quando a comunicação é honesta, e quando o casal comunica, amor, o que você acha da gente fazer isso? Não é eu vou fazer, não é você tem que aceitar. Amor, estou querendo fazer isso, o que você acha? Você concorda? O que você acha? Porque às vezes a mulher vai ter uma visão, às vezes a mulher precisa chegar para o marido e dizer, amor, o que você acha disso?
seria interessante, eu gostaria de fazer isso. O que você acha? Uma comunicação aberta e honesta. Não é dizer, amor, olha, eu estou pensando em gastar 10. Ou marido, amor, eu vou comprar isso e isso custa tanto, mas na verdade custava o dobro. Do mesmo jeito a mulher, às vezes, amor, vou gastar tanto e acaba gastando tanto. Então o segundo ponto que eu quero que você observe é comunicação aberta e honesta. Vamos para o próximo ponto? Deixa eu abranger. É essencial isso, automaticamente, uma comunicação aberta, honesta. Por quê? É importante compartilhar pensamento, preocupação, sentimento, sem medo de julgamento. Para quê? Para ser valorizado. Isso vai ajudar a construir confiança. Isso vai ajudar a construir confiança, respeito, fidelidade, honestidade e automaticamente o respeito mútuo. Quando um conta, quando um conversa, quando um fala com o outro as suas adversidades, as suas lutas, automaticamente o casal acaba ganhando aquela confiança e aquele respeito pelo outro justamente por causa disso. Deixa eu continuar. Automaticamente em Efésios 4:15 fala muito a respeito disso da união. Deixa eu ir para o número 3, para a gente poder ganhar tempo. Número 3, terceiro ponto que é importante para o casal: perdoar ou pedir perdão. Automaticamente tem gente que perdoa, mas não pede perdão. E tem gente que pede perdão, mas não perdoa. Então o segundo ponto que eu acho importante, eu quero deixar crucial, é perdoar e pedir perdão. Não adianta só perdoar e não pedir perdão, ou só pedir perdão e não perdoar. Deixa eu deixar algo claro do que tem a dizer aqui. O perdão é um princípio central do cristianismo. Isso deve ser praticado em todos os relacionamentos. Nenhum relacionamento está isento de erros, falha. E o perdão, ou o pedido de perdão, é crucial para o bem-estar, para o desenvolvimento do relacionamento. Quando um relacionamento tem o perdão ou tem o pedido de perdão, esse relacionamento só se fortalece, esse relacionamento só cresce. Esse relacionamento, ao contrário de não ter uma linguagem comunicativa ou assertiva no relacionamento, isso aqui não dá legalidade para o diabo trabalhar. Por quê? Porque quando o casal perdoa ou automaticamente se pede perdão, o diabo não tem legalidade ou poder para operar nesse relacionamento. Por quê? Porque nenhum fica. Lembra do texto da Bíblia que diz assim: antes que o sol se ponha sobre a tua cabeça, te reconcilia com teu irmão, com teu cônjuge, com tua esposa, com teu esposo. Então isso é muito importante. Não é recomendado e não te recomendo você dormir chateado com o outro ou com raiva do outro. Não, pastor, mas amanhã depois a gente se entende. Não faça isso, porque automaticamente quando você dorme dessa forma, você dá legalidade para os espíritos malignos trabalhar, ou até colocar mágoa, isso descer para o teu coração. Deixa eu deixar mais claro para você, por exemplo. Quando em Mateus capítulo 18, versículo 21, versículo 22, ele deixa bem claro o seguinte: você precisa eliminar os rancores, cultivar a harmonia, ou até mesmo, automaticamente, deixa eu deitar isso detalhado para isso, o amor sacrificial é aquilo que coloca o outro em primeiro lugar. Tem muita gente que diz assim: eu amo, mas ele quer ser sempre a prioridade. E o amor tem que ser igual eu li para vocês, um amor sacrificial. É aquele amor que você pensa no seu companheiro. Mas não é pensar e depois dizer, eu fiz isso por você. Não. É pensar em agradar, em cuidar, em respeitar e sempre deixar bem claro que o seu amor é um amor sacrificial. Assim como Cristo disse bem claro para nós homens: ame a vossa esposa assim como eu amei a igreja. Deixa eu continuar. Automaticamente os casais cristãos precisam sentir e demonstrar isso de maneira prática. Ou uma coisa que dá muita polêmica: os casais precisam se ajudar nas tarefas diárias e práticas do dia a dia de casa. Então, maridão, não é porque você vai ajudar a limpar a casa, a lavar a louça, que isso vai te deixar menos homem, não, tá? E não é que isso vai te atrapalhar, não. Então, automaticamente, quando eu decido ajudar a minha esposa, quando eu decido ajudar ela, ou quando a esposa decide dividir as tarefas, porque às vezes a esposa trabalha, ou às vezes os dois trabalham, uma coisa que eu dou de dica para quando os dois trabalham: chega, os dois fazem as atividades juntos. Um lava a louça, um faz a comida, um prepara, um limpa a casa, um outro põe as crianças, um outro repega. Então, cada um isso ajuda. Dependendo do tipo de relacionamento, aquela mulher ou aquela pessoa, ele vai se sentir muito mais feliz, ou até muito mais mesmo assim, emocionado pelo fato da ajuda que você deu.
Aquela pessoa vai se sentir grato pelo fato que às vezes você nem tinha o dever de ajudar, nem podia, mas você foi lá e ajudou. Então, automaticamente, nesse ponto aqui do perdão, uma das coisas importantes é você dividir as tarefas, dividir as atividades, partilhar não só os sentimentos como no ponto posterior, mas partilhar também as atividades, partilhar despesa da casa, que é onde gera muita polêmica quando nós estamos falando nos encontros de casais, é dividir. O meu dinheiro não é o meu dinheiro é o nosso dinheiro. O dinheiro da esposa não é só dela, é dos dois. E o dinheiro do marido não é só dele, é dos dois. Então eu preciso que você saia daqui sabendo que você precisa dividir as atividades, ok? Você precisa automaticamente fortalecer o seu ambiente, manter um ambiente de cuidado. Automaticamente você precisa fortalecer esse relacionamento. Deixa eu ir para o último para mim encerrar essa live. Manter uma união e compromisso. Olha lá. Automaticamente, a unidade é um compromisso. São pilares ou basilares para um casamento duradouro. Casais cristãos devem se lembrar do compromisso que fizeram diante de Deus e diante dos homens. Trabalhar junto, olha que eu gosto disso aqui, ó. Trabalhar junto para resolver os problemas, as dificuldades da vida, do relacionamento se resolve junto. Não é um apontar o dedo na cara do outro, um acusar o outro. A culpa é sua porque não tem carne, a culpa é sua porque não tem energia, a culpa é sua. Não, é trabalhar junto. Não fizeram a união diante de Deus, é trabalhar junto, batalhar junto, enfrentar as lutas juntas e enfrentar as dificuldades juntas, ok? Então, por exemplo, deixa eu abranger isso aqui para você. Automaticamente, quando o casal trabalha junto, isso reforça a parceria. Isso automaticamente. O interessante disso tudo, que quando a gente precisa fortalecer esses pontos basilares do relacionamento, é que muitos casais, muitas pessoas acham que não precisam aprender mais nada. Não vai para encontro de casais, não vai para culto de casais, culto de família, retiros, não separa um tempo para estar junto, porque acha que não precisa, que já sabe de tudo. Então você precisa tirar tempo, precisa se dedicar, precisa sair para aprender. Mas a minha esposa, a irmã Bianca, nós palestramos para casais, mas a gente ama participar de encontros de casais. Se a gente pudesse, em todo mês a gente iria. Por quê? A gente quer aprender, a gente precisa se preparar, a gente precisa falar, porque Jesus diz que quem não senta para ouvir não pode ficar de pé para ensinar. Então, automaticamente, quando você mantém uma unidade, um compromisso, isso é tão importante. Deixa eu continuar para você. Para manter um relacionamento forte e saudável, é crucial. E esses conselhos aqui, todos que eu estou te dando, são basilares, estão embasados em textos bíblicos. Automaticamente você precisa reforçar isso tudo e dizer que eu preciso o quê? Eu preciso fundamentar o meu relacionamento em Deus, que é o que eu te falei, que vocês precisam crescer junto, praticar uma comunicação aberta e honesta, que foi o ponto número 2. Número 3, perdoar e pedir perdão. Número 4, cultivar uma vida de amor e santificação. Lembra que eu queria dizer da vida de amor e santificação? Vocês precisam cultivar uma vida de amor, porque tem muita gente que santifica, ora, busca, congrega, mas não cultiva o amor dentro de casa. Então você tem que cultivar o amor em casa e cultivar a sua vida espiritual. Você tem que cultivar a sua vida espiritual e cultivar o amor da sua família, cultivar o amor da sua esposa e o amor dos seus familiares, ok? E o número 5, que foi manter uma unidade e compromisso um com o outro. E eu quero que Deus te abençoe, continue te abençoando e guarde esses conselhos. Foram rápidos, mas eu quero que você saia daqui sabendo que Jesus te ama, que Deus te abençoe. 5.000 glórias pela sua vida.